Olá para você de todo o Brasil. Começa agora o Norte Investigação, um programa do Grupo Norte de Comunicação presente nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Tocantins e na Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. Hoje você vai acompanhar os detalhes sobre uma servidora pública lotada no Hospital Geral de Roraima e no Hospital de Rorainópolis, no mesmo estado, que não comparece ao trabalho. Segundo denúncias, ela deveria estar trabalhando no estado de Roraima, mas está estudando medicina em uma faculdade particular em tempo integral no Amazonas. Os detalhes dessa reportagem você acompanha agora. Uma servidora comissionada da Secretaria Estadual da Saúde de Roraima é suspeita de não comparecer ao trabalho durante o expediente. De acordo com denúncias recebidas pelo Núcleo de Investigação, a bucomaxilo Juliene Monauer Amorim está lotada no Hospital de Rorainópolis como coordenadora e nos hospitais Coronel Mota e Geral de Roraima como plantonista seletista. Mas Juliene também é estudante do curso de medicina em Manaus, uma cidade distante a mais de 700 quilômetros de Roraima. A viagem de carro entre as duas cidades dura em média 12 horas pela BR-174. Como a servidora estuda em uma cidade e presta serviço em outra, fomos em busca de Juliene. Ao chegar na faculdade particular, onde ela cursa medicina, encontramos a servidora no estacionamento da unidade de ensino. Mas ela se recusou a falar com nossa equipe para explicar por que ela não estaria comparecendo aos plantões nos hospitais de Roraima. A senhora poderia falar um minutinho para a gente? Não, sobre o que é? Sobre os seus plantões lá na BGR, como é que a senhora estuda medicina em Manaus e trabalha ao mesmo tempo lá? Vou chamar meu advogado. Pode chamar. E a polícia também. Pode chamar. A senhora não fala pra gente, explica pra gente. A senhora... Porque eu não lhe devo satisfação. Não, a senhora deve satisfação para a sociedade, a senhora é uma servidora pública. Segundo dados do Portal da Transparência, no dia em que nossa equipe encontrou a servidora na universidade, ela estava na escala de plantão do Hospital Geral de Roraima. Mas, na noite do mesmo dia, a Secretaria publicou um ofício assinado pela gerente de Núcleo de Recursos Humanos, Girlane de Lima Silva, informando a troca de plantão em decorrência da servidora não se encontrar em Roraima. Denúncias apontam que Juliene solicita que uma servidora cubra os seus plantões durante sua ausência na cidade. De acordo com esses documentos que tivemos acesso, Juliene era diretora do Hospital de Rorainópolis até agosto deste ano. Já nos hospitais de Boa Vista, a bucomaxilo presta serviços de plantões, recebendo um salário com média mensal de pouco mais de R$65 mil, além das horas extras supostamente realizadas. Em novembro do ano passado, Juliene recebeu um salário de mais de R$160 mil, salário quase 4 vezes maior que do presidente da República e governadores de estado. Entre maio de 2022 e novembro deste ano, a servidora ganhou de salário bruto R$1.176.747,69. Volta aqui para mim. A servidora pública estuda aqui em Manaus, em tempo integral, em uma faculdade particular, mas trabalha em Roraima, em 2 hospitais. Inclusive, um dos hospitais é um dos principais do estado e também no município de Rorainópolis. Como é que explica esse translado, essa viagem do estado de Roraima ao estado do Amazonas, uma viagem que dura em torno de 12 horas de carro? Veja bem, é impossível, isso é óbvio, você estudar em Manaus pela manhã e correr para tirar plantão no estado de Roraima à noite. E a mulher ainda tentou intimidar a nossa equipe, falando que iria chamar a polícia e o seu advogado. Mas, pois bem, era bom mesmo que chamasse o advogado para explicar melhor como é que isso pode acontecer. É bem verdade que isso é um absurdo e o que está sendo feito com o dinheiro público dos moradores do estado de Roraima. Essa servidora comissionada já recebeu mais de R$1 milhão
durante esse período em que ela estuda medicina aqui em Manaus. Eu gostaria de saber como a Secretaria de Saúde do Estado de Roraima explica isso. Mais um escândalo envolvendo a secretária Cecília Loreson e até quando o poder público vai fechar os olhos para esses atos absurdos cometidos no Estado de Roraima pelo governo atual. E aí fica mais uma vez o nosso questionamento ao senhor governador do Estado de Roraima, porque tudo indica mais um escândalo envolvendo o governo de Roraima. A gente pede providência, explicações tanto da secretaria, tanto do próprio governador e também do poder público do Estado de Roraima. Então a gente pede em nome da população de Roraima que esse absurdo seja esclarecido. Como é que pode uma servidora estudar no Amazonas durante a semana toda, em período integral, e nesse tempo também está de plantão em hospitais situados no estado de Roraima? Essa é a explicação que nós pedimos para o governo de Roraima e os órgãos competentes que fiscalizam, que possam também agir e verificar de fato o que a nossa reportagem mostra como denúncia, uma denúncia gravíssima. Para você que mora em Palmas, Araguaína, Gurupi, no programa de hoje nós estamos falando sobre uma servidora pública lotada no Hospital Geral de Roraima e no Hospital de Rorainópolis, que não comparece para trabalhar. Segundo denúncias, ela deveria estar trabalhando em Roraima, mas está estudando medicina em uma faculdade particular em tempo integral no Amazonas. Só de junho de 2022 para novembro deste ano, a servidora recebeu mais de R$1 milhão em salário. A continuação da segunda parte da reportagem investigativa você vê agora. Outra denúncia recebida pelo núcleo é sobre a atuação suspeita da empresa Corpus Visage, que até maio desse ano pertencia a Juliene Monauer e sua irmã, Josiane Monauer Kimak. Porém, a partir do mês de agosto desse ano, a empresa passou a ser da senhora Nayana Coutinho Rodrigues, que é professora do curso de medicina em Manaus, na mesma universidade onde Juliene estuda. Empresa? Isso. Empresa de quê? A senhora tinha uma empresa junto com a sua irmã, trocou de sociedade, inclusive, pela informação que a gente fez o levantamento, hoje a empresa pertence a uma professora aqui da universidade. Sim. A senhora gostaria de se pronunciar também sobre Não tem nada, isso aí foi um grupo de médicos que se reuniu para poder prestar serviço para a Ceval. Antes a empresa era sua? O consultório, sim. A senhora repassou essa empresa, negociou. A empresa possuía um contrato de R$8 milhões. Após a mudança de sociedade, a empresa recebeu um acréscimo de 12 milhões, onde o contrato passou a ser de R$20 milhões para prestar serviços na área de saúde por meio de plantões de 6 horas em caráter complementar ao SUS. O contrato foi firmado entre a secretária de Saúde de Roraima, Cecília Smith Lorenzon Basso, e a empresária Nayana Coutinho. Após vencer a licitação, Juliene foi contratada pela empresa e Nayana para prestar serviços de cirurgiã dentista especializada em bucomaxilo no Hospital Geral de Roraima. Ou seja, a servidora foi contratada pela empresa que antes pertencia a ela. A senhora não tem ligação nenhuma hoje? Não, eu sou credenciada junto à empresa. Da empresa que era sua antes? Sim. E não tem nenhuma ilegalidade. Esse especialista em direito administrativo diz que, se for comprovada a irregularidade de Juliene, ela poderá responder pelo crime de peculato. Essa pessoa deve ser exonerada da administração pública, uma vez que não está prestando o serviço para a qual foi nomeada. Essa é a irregularidade administrativa, pois veja bem, você está exercendo uma função pública, teoricamente, mas não está comparecendo ao seu local de trabalho. Ou seja, isso é um ato de improbidade administrativa, falando apenas na seara administrativa. Partindo para a seara criminal, o que há de se falar? É possível que você seja, inclusive, enquadrado ou até mesmo sofra ou responda a um processo criminal por um crime contra a administração pública. Seja um crime de peculato
por retardar ou deixar de fazer os seus atos, seja pelo crime de prevaricação, seja pelo crime de advocacia administrativa ou qualquer outro crime previsto. Nossa equipe solicitou um posicionamento do Ministério Público de Roraima, mas até o fechamento da reportagem não recebemos nenhuma resposta. Através de nota, a Secretaria de Saúde informou que a referida servidora estava na escala de plantão de sobreaviso dos dias 28 e 29 de novembro, sendo acionada se houvesse demanda na unidade. A CESAL disse ainda que, se acionada a profissional de saúde e ela não comparecer à unidade hospitalar, a mesma é penalizada com falta e responde administrativamente por meio de sindicância. Você que me acompanha aí no estado de Roraima, veja bem, vocês viram que a nossa equipe conseguiu flagrar a servidora aqui em Manaus. E de acordo com esse documento que tivemos acesso de forma exclusiva, no dia que a nossa equipe encontrou com ela na universidade particular, ela estava na escala de plantão do Hospital Geral de Roraima. Coincidência ou não, a Secretaria de Saúde do Estado de Roraima emitiu uma nova escala de serviço, aonde a servidora já não estava mais escalada. E se você percebeu, a nossa equipe flagrou a servidora na porta da faculdade particular e nessa mesma tarde que aconteceu esse encontro, nós observamos que o nome dela estava na escala. E à noite já não estava mais. É um verdadeiro absurdo e é uma verdadeira farra com o dinheiro público da população do estado de Roraima. Então, atenção, Ministério Público Estadual de Roraima, está comprovado que a servidora estuda em Manaus e não comparece para trabalhar. É por isso que eu acredito que a partir dessa reportagem jornalística investigativa, o Ministério Público já pode começar uma investigação para apurar de fato o que está acontecendo, o que está ocorrendo no estado de Roraima. Se trata de mais um escândalo envolvendo um setor público do governo de Roraima. Se ela realmente estiver fazendo isso, ela precisa devolver os dinheiros aos cofres públicos. Lembrando que mais de R$1 milhão já foram pagos a essa servidora. Então é mais um caso de escândalo no governo de Roraima, na gestão do governador Antônio Denário. Para você que nos acompanha em Roraima, no Amazonas, em Rondônia, no Acre, também pela Rádio Norte FM em Brasília, você vai acompanhar agora os principais destaques desta semana ocorridos na região norte e também no Distrito Federal. Um incêndio de graves proporções atingiu uma marcenaria, localizada no bairro Jardim das Seringueiras, segundo distrito de Ji-Paraná, interior de Rondônia. O incidente ocorreu próximo das 8 horas da noite. As chamas passaram dos 12 metros de altura, atingindo a rede de alta tensão próximo ao local, comprometendo o abastecimento de energia elétrica na região. Várias unidades de combate ao incêndio do Corpo de Bombeiros se dirigiram para o local com o intuito de controlar as chamas, mas mesmo com a ação rápida dos bombeiros, o fogo se alastrou e toda a estrutura da marcenaria foi destruída. Casas próximas de onde ocorreu o incêndio correram grande risco de serem atingidas. Por sorte, ninguém ficou ferido. Agora vamos ver o que é notícia no Acre. O trágico acidente aéreo que matou 12 pessoas em Rio Branco no dia 29 de outubro deste ano segue em investigação pelo Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, mas sem muitas respostas sobre o que aconteceu naquele domingo
quando passageiros e tripulação saíram do Aeroporto Internacional de Rio Branco com destino ao Aeroporto João Fonseca, em Envira, no Amazonas. Durante o trajeto, os passageiros fariam uma parada em Irunepé, também no Amazonas, onde algumas pessoas desembarcariam. No primeiro relatório feito pelo centro, o CENIPA destacou, abre aspas, não busca o estabelecimento de culpa ou responsabilidade, tampouco se dispõe a comprovar qualquer causa provável de um acidente, mas elabora hipóteses que permitem entender as circunstâncias que podem ter culminado na ocorrência e, desta maneira, propõe a implementação de medidas por meio de recomendação de segurança com o objetivo de evitar a recorrência de acidentes aeronáuticos e de viabilizar o aprimoramento da segurança de voos e a consequente prevenção de vidas. Fecha aspas, diz o documento. De Rio Branco, Raira Lima. Agora vamos saber o que é destaque no estado de Tocantins. Aqui no Tocantins, o Tribunal do Júri condenou Bruno Teixeira da Cunha a 22 anos de prisão e pagamento de R$100 mil em indenização pela morte do empresário Elvisley Costa Lima. De acordo com testemunhas, o executor teria esperado a vítima entrar dentro do carro para depois atirar contra ela. Esse caso gerou grande repercussão em todo o estado, principalmente pela frieza do crime. A vítima, de 54 anos, foi morta com 4 tiros no peito dentro da própria caminhonete em janeiro de 2020. O executor do crime, Gilberto Carvalho Júnior, de 22 anos, foi preso no ano passado. De acordo com testemunhas, após o crime, ele teria fugido a pé. As investigações apontam que Bruno Teixeira foi o mandante do assassinato. Ele foi condenado por homicídio duplamente qualificado, por ter praticado o crime mediante promessa de pagamento e por emboscada, dificultando a defesa da vítima. Agora, vamos saber o que é notícia em Brasília. O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Sandoval Feitosa, afirmou que a concessionária Amazonas Energia pode sofrer intervenção. Isso deve ocorrer caso a Amazonas Energia, que tem uma dívida de 9,6 bilhões de reais com a Eletrobras, comece a falhar na prestação de serviços de forma insustentável. Recentemente, a ANEEL negou o pedido da Amazonas Energia de passar o controle societário para uma outra empresa. Dessa forma, a agência declarou caducidade do contrato firmado pela Amazonas Energia em 2018 após a privatização. De Brasília para o Norte Investigação, Isaías Godinho. Para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado pela sua audiência. Na próxima semana estaremos de volta. Sempre acompanhe pelas redes sociais, portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. Mande a sua sugestão de reportagem investigativa para o nosso WhatsApp DDD 92. Telefone 99297-2401. Para você de todo o Brasil, não esqueça, o Norte Investigação está de olho.